Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu quero gravar esse vídeo com uma mensagem básica sobre um tema que intriga e angustia vários dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, com relação a como eles têm vivido sua vida perante Deus e o que eles têm feito, o que eles têm produzido para o Senhor e o que eles têm produzido para o reino de Deus. Então, a pergunta seria: o que seria da minha contribuição no reino de Deus se eu morresse hoje? Essa pergunta também poderia ser feita de uma outra forma, como, por exemplo, o que seria da minha contribuição no reino de Deus se Jesus voltasse hoje? E muita gente, durante a pandemia, pensou certamente sobre como estava levando sua vida e como sua vida poderia ser mais impactante ou mais útil, ou como elas poderiam valorizar mais as coisas mais importantes caso elas fossem acometidas da doença e viessem a morrer. E claro, os cristãos, muitos deles ainda precisam amadurecer em muitas áreas da compreensão da fé, e muitos ainda têm medo de morrer, e muitos ainda não entendem como devem viver esta vida e como devem servir a Deus enquanto estiverem vivos. E quando nós comparamos a nossa vida com a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, muitos de nós se sentem constrangidos porque pensam que devem viver toda a sua vida, desde quando acordam até quando dormem, como o apóstolo Paulo, talvez como Jesus. E textos bíblicos vários vêm à nossa mente, como aquele que Jesus disse: olha, quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á, ou encontrá-la-á, ou ganhá-la-á. E aí, então, o que devemos viver e como devemos viver esta vida e do que Jesus estava falando, talvez devemos viver como Paulo. Então, eu queria discutir brevemente essa questão, lembrando a você o seguinte: eu não mencionei textos bíblicos, mas essas ideias teológicas, elas vêm da compreensão geral da Escritura, ou seja, são ideias que perpassam toda a Escritura e são desenvolvidas pela Escritura, pela revelação, de maneira crescente, até encontrar sua consumação no retorno definitivo de Jesus Cristo. São ideias que a gente depende da Escritura até com certa facilidade, mas que muitos, infelizmente, ignoram, talvez porque realmente ainda prescindem de mais reflexão, de mais estudo, de mais preocupação com essas questões. Então vamos rapidamente pensar sobre isso. O que seria da minha contribuição no reino de Deus se eu morresse hoje? Então, em primeiro lugar, o que essa questão de obras terrenas, o que a ideia dessa necessidade de obras terrenas suscita no seu coração? E eu sei que a primeira coisa que essa ideia de que eu preciso fazer alguma coisa na Terra, não é? Como todas as religiões ensinam, a primeira coisa que essa questão da necessidade, a ideia da necessidade suscita é culpa. A grande diferença do cristianismo evangélico para as demais religiões é que a salvação é pela fé sem as obras. Então, esse sentimento de culpa é o típico sentimento de quem ainda pensa que tem de fazer alguma coisa para ser salvo. E a verdade é que, pelas obras de caridade, ou mesmo pela obediência à lei, ninguém será salvo, não é? Porque todos, no final, terão ainda alguma deficiência, alguma falha, alguma falta, alguma coisa que não fez direito, alguma coisa que deixou de fazer. Então, a primeira coisa que essa ideia da necessidade de obras terrenas suscita é culpa. A outra coisa que suscita é confusão entre o que sejam obras de salvação e obras de galardão. E é preciso entender isso. Para ser salvo, você não precisa fazer absolutamente nada a não ser crer nos méritos de Cristo. É Ele quem nos salva por causa do sacrifício que Ele já fez. E tudo o que Ele tinha de fazer, Ele já fez. Nós só precisamos crer que
chegarmos até Deus depende exclusivamente da obra que ele fez. O que existe de diferente são as obras de galardão. Essa é uma confusão que muita gente faz por causa dessa questão da necessidade de obras terrenas. As obras de galardão não são para Deus, são para nós. Deus estabeleceu uma relação até meritocrática entre o que você faz e como haverá de ser sua vida no reino milenar de Cristo. Embora a minha compreensão seja que nós já vivemos esse período. Mas quando nós estivermos com ele para sempre, a nossa vida terrena porque estaremos em corpo, será caracterizada em parte pela obediência que nós tivemos aqui, pela nossa dedicação. Mas Deus será absolutamente justo na distribuição dos seus presentes, né, do seu galardão. Então, você às vezes vai deixar de fazer coisas por ignorância, porque você realmente ignora o que a Bíblia ensina sobre isso, e o Senhor será absolutamente, como ele é, justo com relação a isso. Mas isso não é necessário para você entrar no céu. Então, eu me lembro daquela letra de uma música que é herética, né? Infelizmente é herética, que diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com o Senhor me encontrar? E a resposta é sim, absolutamente. Nós não temos nada para apresentarmos ao Senhor e nunca teremos, porque para sermos salvos dependemos do mérito e das obras de Cristo somente. Não há absolutamente nada que o Senhor requer na Escritura para que sejamos salvos. Então, ao chegarmos adiante dele e nos encontrarmos com ele, nos encontraremos de mãos vazias mesmo. E a glória é do Senhor somente. O que vai ser apresentado diante dele é a nossa fé em Jesus, porque por meio de Jesus seremos salvos. Portanto, você não precisa, na sua vida cotidiana, ficar se perguntando a segunda parte dessa letra, dessa música, que diz quantas almas poderia o Senhor apresentar. Muitos cristãos se sentem culpados, se sentem pesados, porque acham que têm de apresentar almas ao Senhor, mas essa ideia é completamente antibíblica. Você não tem de apresentar almas ao Senhor. Um dos poucos textos que fala sobre a prestação de contas de almas dirige-se a pastores. O texto de Hebreus diz que os pastores terão de dar conta das almas daqueles que eles pastoreiam. É por isso que Tiago diz, olha, muitos de vocês não queiram ser mestres, sabendo que nós receberemos o mais duro juízo. Quantas almas ao Senhor você poderia apresentar? Fique tranquilo, você não tem de apresentar alma nenhuma ao Senhor. Essa letra não é bíblica, né? Não reflete o que a Bíblia ensina. O que você tem de apresentar ao Senhor é a sua fé, e a sua fé em Cristo é que vai te salvar. Seria ótimo que todos nós pudéssemos trabalhar firme para ganharmos almas, mas isso não é necessário para a sua salvação. Isso certamente vai ser contabilizado na sua premiação, no seu galardão, mas não depende absolutamente disso, de apresentar almas ao Senhor, a sua salvação. Então, para o que servimos como cristãos, então? Né? O que eu estou fazendo na Terra se não é almas ao Senhor apresentar, como diz a herética canção? Bom, a resposta mais comum para essa pergunta, do que para que servimos como cristãos, é a resposta evangelizar. Mas eu queria te lembrar que não é isso que a Bíblia ensina. A resposta mais comum é a resposta errada. Muita gente acha que, como cristãos, o nosso maior papel é pregarmos o evangelho a toda criatura, porque afinal foi isso que Jesus disse aos discípulos, ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, etc. Mas Jesus não disse só isso. E a resposta mais comum sobre sermos cristãos, e nós sentimos esse peso porque nós nos perguntamos, puxa, não estou evangelizando, então devo ser um péssimo cristão, né? E eu não estou desencorajando a evangelização, evidentemente. Mas eu estou tirando o foco da evangelização como única coisa que nós devemos fazer, como aquilo que talvez seja o critério que nós usamos para avaliar toda a nossa vida como cristãos. Agora, a pergunta necessária é a seguinte: quem Adão e Eva tinham de evangelizar quando foram criados, se nem havia queda? Então, isso nos responde a primeira pergunta, que é o para que servimos como cristãos. A verdade é que Deus não nos criou para evangelizar.
E ele não nos escolheu para evangelizar. Porque quando ele fez Adão e Eva, ele não fez Adão e Eva para evangelizarem, porque sequer queda havia. Então, temos uma constatação inevitável. Não fomos criados apenas para evangelizar todos os dias da semana. Esse não é o foco único da nossa vida. Deus não nos criou e não nos escolheu exclusivamente para evangelizar, porque quando ele criou os seres humanos, ele não criou os seres humanos para evangelizar, porque não era necessário evangelizar, no sentido de fazer com que as pessoas creiam em Deus por meio de Jesus Cristo, através da palavra, no poder do Espírito. E essa é uma necessidade hoje, porque as pessoas estão em queda, né, e precisam ser regeneradas pelo Espírito por meio da palavra pregada, e a parte da palavra pregada é a parte que cabe à igreja. Então, nós temos de lembrar o seguinte, que a igreja no reino de Deus é como esse diagrama, em que a igreja é o diagrama A, e o reino de Deus é o diagrama B. Portanto, o reino de Deus é maior do que a igreja. A igreja é parte do reino de Deus. O reino de Deus, ele consiste em toda a terra. E como o próprio Senhor diz na sua palavra, toda a terra é minha. E naquele dia em que não haverá mais evangelização, nós voltaremos ao estágio do Éden, no qual o profeta Isaías diz, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor e da glória do Senhor. Então, nós temos de entender definitivamente que o reino de Deus é uma coisa bem maior do que a igreja. A igreja é uma parte desse grande projeto que Deus tem para o ser humano, para mim e para você. E a igreja é parte desse grande plano, mas não é parte exclusiva. Portanto, se você simplesmente participar da igreja e fazer aquilo que a igreja ensina a fazer, de repente frequentar um culto e frequentar uma escola bíblica, participar da ceia, etc., você ainda estará vivendo uma vida reduzida do ponto de vista do que Deus deseja que vivamos neste mundo. Então, isso significa dizer o seguinte, você tem de ser satisfeito em Deus além da igreja, porque para isso Adão e Eva foram criados. Eles não foram criados para participar de culto, eles não foram criados para ficar o tempo todo meditando na lei, que sequer lei havia. Claro, eles iam, com o passar do tempo, conhecer mais ao Senhor, iriam se relacionar com o Senhor todos os dias descia, diz o texto bíblico, no jardim para conversar com eles. A gente nem sabe como isso era feito, mas serve para nós como uma argumentação arquetípica de como Deus agia com os seres humanos naquele período, de se relacionar com os seres humanos, de viver perto dos seres humanos e de se fazer conhecido, de se revelar aos seres humanos. Deus faria isso progressivamente. E não necessariamente através de culto, de doutrina, de escola bíblica, de oração, de vigília. Os cristãos ficam bitolados nessas missões da igreja institucionalizada e esquecem de viver a vida que o Senhor nos deu para vivermos e desfrutarmos. Ele criou Adão e Eva para desfrutarem de todas as coisas, de serem satisfeitos para além da igreja. Todo o Éden era uma grande igreja, era um grande templo, era um lugar em que se desfrutava da presença de Deus, enquanto se desfrutava de todas as coisas que Deus criou. E muita gente esquece de desfrutar da criação de Deus, de desfrutar de Deus através das coisas que ele criou, da satisfação que o mundo no sentido de criação pode dar, não é? De comer alguma coisa gostosa, de estar com as pessoas, de poder desfrutar da natureza, de poder se molhar um pouco com a chuva, de poder tomar um suco de laranja enquanto toma um sol, de poder botar o pé na água da praia. Todas essas coisas foram feitas por Deus. E delas Adão e Eva também desfrutavam, e Deus os criou para desfrutarem da sua presença enquanto desfrutam da criação que ele mesmo fez. Nós temos de lembrar, portanto, que aqueles mandatos criacionais, as coisas que Deus disse para Adão e Eva, são anteriores ao pecado. Quais coisas Deus mandou Adão e Eva fazerem antes que houvesse pecado? E que também servem para nós. Ele mandou trabalhar, criar, produzir, desenvolver, cuidar da natureza, relacionar-se com cônjuge, família e outros seres humanos. Os famosos mandatos criacionais são mandato social, de
crescer, multiplicar, encher a terra, se envolver com as pessoas. O mandado cultural de produzir, de criar, de desenvolver. E o mandato espiritual, que é descansar, desfrutar da presença de Deus no descanso sabático. E o descanso sabático não é um dia para descanso em que você não vai fazer nada. O descanso sabático é o dia em que você vai desfrutar da presença de Deus, é desfrutar dele mesmo, é tirar um tempo para deixar o trabalho, a produção, o desenvolvimento, a natureza, o cônjuge, a família e desfrutar do próprio Senhor. São essas coisas que Deus mandou fazer antes que houvesse pecado. Então, você tem de buscar a felicidade no mundo, na criação de Deus, trabalhando, criando, produzindo, desenvolvendo, cuidando da natureza, relacionando-se com as pessoas, desfrutando da presença de Deus no descanso sabático, ou seja, de fato descansando fisicamente, mas também aproveitando para desfrutar do Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, uma coisa que você teria de fazer mesmo se não houvesse queda, e, portanto, buscar a felicidade e viver de acordo com os preceitos divinos. Portanto, não é só vigília, oração, pregação, culto, congresso, essa coisa que chega às vezes a ser maçante, desgastante e às vezes passa a ser feita por obrigação. Estar com a igreja, reunido para adoração, para ouvir a pregação, para participar dos sacramentos, deve ser algo que nós fazemos com prazer, com felicidade. E muitos criticam aqueles que frequentam apenas a igreja aos domingos, como se frequentar a igreja aos domingos fosse pouco para a vida cristã. Mas, na verdade, o domingo é só o ápice de tudo que nós já deveríamos ter vivido durante a semana. Deveríamos ter vivido uma vida de trabalho, de criação, de produção, de desenvolvimento, dando o nosso melhor, criando tudo para a glória de Deus. O domingo, ele só é a consumação, é só o ápice de tudo que fizemos para Deus durante a semana, que ele mandou antes da queda, que não necessariamente envolve a igreja, mas ao estarmos na igreja um dia por semana, faremos aquilo que é apenas parte de tudo que devemos fazer. Né? A igreja não é a coisa principal do reino de Deus, e estar uma vez por semana na igreja só prova isso. Prova que a igreja não é a coisa principal do reino de Deus. Porque o reino de Deus, como nós podemos ver, consiste em muito mais do que estar na igreja. Consiste muito mais do que fazer as coisas que a igreja ensina a fazer. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, que o reino de Deus não é nem comida e nem bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Então, o reino de Deus é muito mais do que simplesmente estarmos juntos como igreja. Por isso que você tem de lembrar que toda a terra é do Senhor, que ele te deu dons, ele te deu vocação, ele te deu capacidade. Há alguma coisa que você gosta de fazer, de repente você gosta de pintar, eu gosto de matemática, gosto de calcular, mas a matemática, por exemplo, para falar o mínimo, ela representa muito bem a glória de Deus, porque os números são infinitos como Deus é infinito, a matemática é exata como só Deus pode ser exato, e de algum modo, essa ciência, que é a ciência com a qual Deus escreveu o universo todo, reflete a glória dele. Então, ao estudar certas coisas, estamos caminhando para o aprofundamento do próprio conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus, diferentemente do que muitos dizem, não é só o que está na Bíblia. Tudo que nós descobrimos, estamos descobrindo aquilo que ele mesmo fez desde o princípio de todas as coisas. Ao estudarmos matemática, biologia, química, física, ao estudarmos idiomas, estamos nos aprofundando no conhecimento daquele que criou todas as coisas para a glória dele. E ao nos depararmos com a infinidade da astronomia, do universo, da natureza, das galáxias, e ao nos depararmos com todo o conhecimento linguístico, humano, social e político, estamos, na verdade, apenas descobrindo aquilo que é maravilhoso e, como disse o salmista, é sobre modo elevado e eu não posso entender. É o conhecimento, é todo o conhecimento do próprio Deus. Então, busque a felicidade e viva de acordo com os preceitos divinos todos os dias da sua vida, porque mesmo que você não esteja fazendo alguma coisa que a igreja faria, você está vivendo para a glória de Deus. E, por fim, vamos lembrar da missão da igreja? E, afinal, onde a igreja fica nisso tudo? Bom, não coloque a vocação ministerial acima da vocação secular. Um pastor é importante, um pastor tem uma vocação,
Deus deu a vocação a ele, mas ele não é mais importante no sentido de toda a estrutura do governo de Deus, ele não é mais importante que um médico. O médico tem uma vocação que o próprio Deus deu e o pastor tem uma vocação que o próprio Deus deu. O pastor cuida da igreja como povo que se reúne para adoração a Deus e para edificação, como nós veremos daqui a pouco, mas o médico também está fazendo algo que Deus o comissionou para fazer. Então, se a sua vocação é ser médico, é ser advogado, é ser gastrônomo, se a sua vocação é ser enfermeira, se a sua vocação é ser mãe, né, em tempo integral, se a sua vocação é ser acadêmica, se a sua vocação é ser bancária, se a sua vocação é ser vendedor, se a sua vocação é ser psicóloga, se a sua vocação é ser professora, se a sua vocação é ser engenheiro, se a sua vocação é ser advogado, se a sua vocação é ser político, faça o que você foi chamado para fazer, sem achar que fazendo isso você está fazendo menos do que um pastor, por exemplo, menos do que um ministro de louvor. Nós temos a ideia de que aquelas pessoas que trabalham na igreja em tempo integral estão servindo melhor a Deus do que nós, se nós estivermos fora. Mas ao estarmos fora, esse mundo que é o mundo de Deus, foi ele que criou todos os seres humanos, foi ele que criou todo o conhecimento físico, químico, biológico, linguístico, foi o Senhor que fez todas as coisas da natureza para sua glória, ao cuidarmos dos animais, ao cuidarmos da natureza, ao criarmos vacina, ao estudarmos línguas, ao preservarmos o patrimônio cultural da humanidade, também estamos servindo aos propósitos divinos. Nós só precisamos ter certeza de que estamos servindo aos propósitos divinos e não vivendo apenas para nossa própria glória e nosso próprio deleite. Uma vez que estivermos fazendo algo que faz os seres humanos criarem, desenvolverem, crescerem, terem uma vida melhor, estaremos fazendo exatamente o que teríamos de fazer caso não houvesse queda. Porque Deus nos criou para desenvolvermos, criarmos, crescermos, avançarmos e nos alegrarmos e desfrutarmos da criação. Deus nos criou para isso desde o início. E mesmo se não houvesse queda, nós estaríamos vivendo essa mesma dinâmica. A diferença é que sem todas as agruras do pecado. Então não coloque a vocação do pastor, a vocação do ministro de louvor, a vocação do irmão que está na igreja em tempo integral acima da vocação secular. A vocação secular é tão importante quanto a nossa. É claro que existem vocações que são pífias. É claro que, se é que a gente pode chamar de vocação, né? É claro que existem trabalhos que são horrorosos, né? Existem trabalhos aí que sequer deveriam ser feitos porque são contrários ao que Deus criou o ser humano para fazer, né? Mas o que você tem de entender é que a sua vocação, seja qual for, aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que você tem dom para fazer e que você gosta de fazer, se Deus te chamou para fazer, e é provável que ele tenha chamado, se você gosta, ama e é feliz fazendo isso, é provável que esse seja realmente o seu dom e a sua vocação. Não ache que a sua vocação exalta menos a Deus se você estiver fazendo com alegria e bem feito e de modo com desenvoltura, de modo feliz, de modo realmente assim produtivo. Isso também é tão importante quanto a vocação da igreja. Não pense que a sua missão como cristão está restrita e condicionada pela igreja. Uma vez que a igreja é apenas parte do reino. Você está fazendo a obra de Deus, mesmo que não seja por intermédio de um programa da igreja, mesmo que você não esteja assim, indo numa viagem missionária, mesmo que você não esteja participando de um evento da igreja, uma assistência social, você é parte do reino de Deus, você tem uma missão como cristão e ela não está restrita e condicionada pela igreja, embora a igreja organize muitas das atividades cristãs no mundo. A igreja tem que ser uma agência organizadora, não uma igreja impedidora, né? Ela é uma agência do reino de Deus, uma embaixada do reino de Deus, e ela deve ser uma facilitadora. A igreja é o meio pelo qual nós vamos juntar recursos, irmãos, ajuda para fazermos as coisas juntos. Mas você, individualmente como cristão, não está restrito e condicionado pela igreja. A igreja é parte do reino de Deus, e o reino de Deus é toda a terra para a glória dele. A missão coletiva da igreja é congregar, edificar, fortalecer a fé e a comunhão do povo de Deus por meio da pregação, da adoração, da participação dos sacramentos e dos dons, além de a igreja abençoar o mundo e transmitir a mensagem do evangelho. Isso é a missão coletiva da igreja. E a igreja se reúne para isso, mas a gente não vive só disso no mundo. Né? A gente precisa comer, e ao plantarmos e colhermos, nós sabemos, estamos cumprindo a missão que Deus deu a Adão e Eva. A gente precisa trabalhar, a gente precisa criar, a gente precisa estudar para poder trabalhar, não é? E tudo isso faz parte da dinâmica da vida, e eu quero que você lembre, faríamos isso mesmo que não houvesse queda.
Porque a queda não gerou o trabalho como punição. O trabalho de Adão e Eva era anterior à queda. Teríamos de trabalhar e de crescer e desenvolver do mesmo jeito. Além disso, Adão e Eva não nasceram, quer dizer, não foram criados sabendo tudo. Portanto, eles teriam também de desenvolver, de estudar, de perguntar ao Senhor, de investigar. Isso tudo faz parte exatamente do que Deus criou para nós. Há um salmo bastante interessante sobre a investigação da criação de Deus, e eu quero citar para vocês. Deixe-me achar aqui o texto para eu citar corretamente. E isso reflete um pouco, esse salmo reflete um pouco exatamente do que é servir a Deus, mesmo sem queda, mesmo sem pecado, porque nós condicionamos toda a nossa vida ao pecado, né? Tudo que a gente vai fazer para Deus, a gente faz praticamente assim como servos de Deus por causa do pecado. Existem várias coisas que nós faríamos mesmo sem pecado e que deixamos de fazer hoje e que deveríamos fazer hoje também. Então, o Salmo diz o seguinte, o Salmo 111, versículo 2 diz: grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Então, tudo que estudamos, na verdade, estudamos porque são obras do Senhor. Por fim, a missão individual de cada cristão é viver como igreja, viver na igreja, participar da missão coletiva, pregar o evangelho, edificar, fortalecer, etc. Mas também viver neste mundo desfrutando da bênção de Deus, procurando cumprir sua vocação pessoal, exaltando a Deus em cada área da vida, sem se sentir culpado sobre o quanto fez na igreja, sem se sentir culpado sobre quantas almas ao Senhor eu tenho de apresentar. Participe da igreja, ministre, pratique os dons, participe dos sacramentos, abençoe o mundo, transmita o evangelho, faça boas obras, mas também faça bem o seu trabalho, né? Cumpra sua missão individual como cristão, participe da missão coletiva, viva neste mundo desfrutando da bênção de Deus, então desfrute da natureza, desfrute da comida, desfrute das relações sociais, coisas que nós faríamos sem queda e faremos depois que Jesus voltar. Nós viveremos uma vida humana depois que Jesus voltar. Qual a diferença é que não haverá pecado? Mas teremos de estudar, teremos de criar, teremos de desenvolver, voltaremos ao estágio anterior a Adão e Eva e não haverá evangelização. Então, desde o princípio, você tem de pensar, a minha parte no reino de Deus, qual é, se não houver evangelização? Então, o título que eu propus aqui é um pouco capcioso, porque o título que eu propus poderia levar você a pensar que você seria confrontado sobre o que você não anda fazendo, e que se você morrer hoje, você está assim, numa situação horrível e vai ser condenado, e Deus vai cobrar de você. Não, é muito pelo contrário. O que eu quero lembrar você é que se você morresse hoje, talvez você até que teria feito bastante pelo reino de Deus, mesmo que não tenha feito nada por intermédio da igreja instituída. Mas faça isso. Faça porque a Bíblia tem muita informação e muita exortação sobre participar na vida da igreja. A igreja é a agência prioritária de Deus para a transformação do mundo, mas o reino de Deus é muito mais do que isso, e provavelmente você está fazendo até mais do que acha que está fazendo, porque você está reduzindo a sua atuação no reino de Deus apenas aquilo que é feito por meio da igreja organizada. Deus abençoe sua vida e eu espero que você cresça como cristão e faça mais pelo reino de Deus, às vezes, do que você tem feito, e que você se conscientize de que, seja lá o que você fizer, no final das contas, se você crê em Jesus Cristo, ele vai te receber de braços abertos pelos méritos de Cristo, mas que seu galardão só vai crescer se você entender tudo o que você tem de fazer e não apenas por meio da igreja. Deus abençoe você.